Olá, nós somos o grupo de Bioquímica do período de 2021/1 e hoje a gente vai falar sobre as gorduras do corpo. Bom dia, eu vou falar um pouco do que são as gorduras. As gorduras são moléculas compostas por ácidos graxos e glicerol, o álcool. Elas não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina, por exemplo. Apresentam uma coloração levemente amarelada ou esbranquiçada e são de origem animal ou vegetal. As gorduras são sólidas em temperatura ambiente e são produzidas por animais, e os seus ácidos graxos são de cadeia saturada, ou seja, unidas por ligações simples. O óleo é líquido em temperatura ambiente e é fabricado por vegetais, e seus ácidos graxos possuem uma cadeia insaturada, ou seja, apresentam dupla ligação. Os lipídios são produzidos pelo retículo endoplasmático liso e depois são exportados através do complexo Golgi, e daí vão para o local onde poderá desempenhar sua função. Afinal, o que as gorduras fazem no nosso corpo? Diferente do que muitos pensam, a gordura é tão essencial para o organismo quanto as proteínas e carboidratos. Os alimentos que contêm gordura são uma fonte importante de energia e desempenham funções estruturais e metabólicas fundamentais, como, por exemplo, o armazenamento de energia, impermeabilização e isolamento térmico do nosso corpo. Algumas vitaminas também necessitam da gordura para se dissolverem na nossa corrente sanguínea e executarem bem suas funções. Quando se trata de alimentação, as gorduras costumam ter uma má reputação, porque elas desempenham um papel favorecedor em doenças cardiovasculares, na diabetes, câncer e obesidade também. No entanto, nem todas as gorduras realizam o mesmo papel. Algumas gorduras são melhores que outras e, quando consumidas com moderação, podem ajudar a promover uma boa saúde, inclusive. Essa visão da gordura como vilã da alimentação vem sendo modificada. Hoje já se apontam os carboidratos como grandes colaboradores para o crescimento da diabetes, mellitus tipo 2, da obesidade e alguns tipos de câncer no mundo. A tendência é que se encontre um equilíbrio de ingestão entre os três principais macronutrientes do organismo, que são as gorduras, os carboidratos e as proteínas. Gorduras consideradas más e gorduras boas. As gorduras saturadas e gorduras trans são consideradas mais prejudiciais à nossa saúde. A maioria dos alimentos que contêm esses tipos de gordura são sólidos a temperatura ambiente, como manteiga, margarina, gordura de boi e de porco. A gordura trans deve ser a todo custo evitada, enquanto gorduras saturadas devem ser consumidas com moderação. Além de contribuir para o ganho de peso, a gordura trans aumenta o processo inflamatório do corpo, eleva os níveis de colesterol ruim e reduz o bom. E para piorar, ao longo dos anos, ela se acumula nas veias e aumenta o risco de infarto e derrames. A gordura trans aparece em alimento que contém óleo vegetal parcialmente hidrogenado e são realmente as piores para o nosso organismo e para a saúde. Elas podem ser encontradas em biscoito, alimentos fritos, margarina, gordura vegetal, salgadinhos processados, enfim, todo tipo de alimento industrializado. Já a gordura saturada, a maior parte dos alimentos que têm gordura saturada são de origem animal. E comer muita gordura saturada pode aumentar os níveis de colesterol no sangue e o risco de doenças vasculares. Já as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas são consideradas mais saudáveis e são as melhores escolhas para a dieta de todo dia. Os alimentos que contêm principalmente essas gorduras tendem a ser líquidos em temperatura ambiente, como o óleo vegetal, por exemplo. E algumas pesquisas têm mostrado que comer alimentos que contêm a gordura monoinsaturada pode melhorar o nível de colesterol no sangue e diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Esses alimentos são nozes, amêndoa, castanha de caju, amendoim, óleos vegetais, entre outros. As gorduras poliinsaturadas são conhecidas como gorduras essenciais, porque o corpo não pode reproduzi-las e precisa obtê-las dos alimentos. Alimentos e óleos vegetais são a principal fonte dessa gordura. Ela também pode diminuir o risco de doenças cardíacas, reduzindo níveis de colesterol no sangue. Falando agora um pouco sobre as gorduras, vou falar sobre a gordura insaturada, que recebe esse nome por causa de sua estrutura química. A estrutura da gordura insaturada
ocorre pelo menos 2 carbonos em sua cadeia e não tem ligação suficiente com átomos de hidrogênio para atingir a regra do octeto. Ou seja, esses 2 carbonos não se encontram saturados por ligações de hidrogênio e por isso formam uma dupla ligação um com o outro. Em temperatura ambiente, essas gorduras geralmente são encontradas em estado líquido. Elas costumam ser boas para a saúde e podem ser encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal. Esse tipo de gordura eleva o nível de lipoproteínas de alta densidade no sangue, o HDL, que são responsáveis por tirar o colesterol do sangue. Então isso reduz as chances de acúmulo de gordura e obstrução dos vasos sanguíneos e pela formação de placas. O consumo das gorduras insaturadas ajuda a prevenir problemas como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, como arteriosclerose, infarto e AVC. Quanto à quantidade de ligações duplas, elas podem ser classificadas como monoinsaturadas, quando apresentam apenas uma ligação dupla na cadeia de carbonos, ou poliinsaturadas, quando apresentam 2 ou mais ligações duplas. Elas ainda podem ser classificadas quanto à posição dos átomos de hidrogênio em relação à ligação dupla. Continuando a falar sobre as gorduras, agora eu vou falar sobre a gordura saturada, que é o tipo de gordura presente em alimentos que tem a capacidade de aumentar o colesterol ruim, que no caso é o LDL. O ideal é que a ingestão desse subtipo gorduroso não supere 10% das calorias ingeridas no dia. E para quem tem algum fator de risco cardíaco, o valor cai para 7%. A presença das gorduras saturadas na alimentação é geralmente associada a problemas graves de saúde, como obesidade, colesterol alto, diabetes, doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer. Devido à sua característica sólida e hidrofóbica, as gorduras saturadas não dissolvem no sangue e acumulam com mais facilidade nas paredes internas dos vasos sanguíneos, podendo formar placas de gordura que entopem os vasos. Esse acúmulo prejudica a circulação e pode gerar hipertensão e arteriosclerose. Mas não são do todo tipo ruim, são fonte de energia para o corpo e fundamentais para a absorção de vitaminas e proteínas, e também para a síntese de determinados hormônios sexuais. O termo saturado faz referência à sua estrutura química, pois são essas gorduras que são caracterizadas por uma cadeia onde todos os átomos de carbono são unidos apenas por uma ligação simples, pois já se encontram saturados por ligações com átomos de hidrogênio. Essas gorduras são geralmente sólidas em temperatura ambiente. Para finalizar, eu vou falar sobre as gorduras trans e cis, que são gorduras produzidas industrialmente a partir de um processo químico chamado hidrogenação. Esse processo consiste na adição de átomos de hidrogênio nos locais das ligações duplas e eliminando-as. Porém, essa hidrogenação é parcial, ou seja, há a conservação de algumas duplas ligações da molécula original, mas a configuração original cis acaba sendo moldada para trans no processo. É considerada prejudicial ao organismo por diminuir o colesterol bom e aumentar o colesterol ruim. As gorduras trans têm átomos de hidrogênio nos lados opostos da ligação dupla de carbono. Já as gorduras cis têm átomos de hidrogênio em o mesmo lado da ligação dupla de carbono, apresentando uma angulação leve na altura da ligação dupla. E as gorduras cis, por sua vez, apresentam uma angulação forte na altura da ligação dupla, pois com os átomos de hidrogênio de um mesmo lado, a molécula se dobra para o lado oposto. Esses formatos influenciam as propriedades físicas das gorduras. A cadeia mais linear das gorduras trans, por exemplo, resulta em uma molécula mais rígida. As gorduras trans não são produzidas pelo corpo humano, sendo extremamente prejudiciais à saúde. Embora possam ser encontradas em pequenas quantidades de alimentos de origem animal, como leite e gorduras de vaca e carneiro, elas são geralmente presentes em produtos industrializados. Ao contrário da maioria das gorduras insaturadas, o consumo excessivo de alimentos contendo gordura trans está associado à redução dos níveis de HDL e ao aumento dos níveis de LDL, aumentando as chances de doenças cardiovasculares. Quando a pessoa consome a gordura, existe todo um processo até que seus componentes possam ser de fato utilizados pelo organismo. Esse processo naturalmente tem início na boca, com a quebra dos macronutrientes em partes menores através da mastigação e logo em seguida prossegue para o estômago. Lá no estômago ocorrem uma série de reações químicas, onde são utilizados emulsificantes, enzimas, por exemplo,
que faz com que a gordura seja quebrada em partes menores, que são os monoglicerídeos e os ácidos graxos. Quando essas partes chegam no intestino, as células intestinais acabam por fazer a absorção dessas partículas, os ácidos graxos e os monoglicerídeos. E essas partículas são novamente convertidos inicialmente em uma partícula chamada micela, que logo são transformadas em quilomicrons. Essa partícula, esse quilomicron, incorpora outras moléculas, como é o caso do colesterol e as apolipoproteínas. Essas grandes partículas, que são os quilomicrons, vão percorrer os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, tendo seus componentes utilizados pelo corpo e retornando ao fígado, o que vai resultar em partículas menores que circularão novamente pelos vasos. E esse todo processo vai ser abordado com detalhes em seguida pelos colegas. E é lógico, à medida que as partes dessas partículas vão sendo utilizadas pelo corpo, essas novas partículas geradas têm sua densidade e tamanho alterados, e as quantidades de cada uma dessas partículas no sangue, a concentração de cada uma, servem como indicadores de saúde. Aqui a gente pode citar como exemplo da utilização desses componentes de uma lipoproteína a entrada de triglicerídeos no tecido adiposo, que eles podem ser oxidados para serem utilizados como combustível em uma via energética alternativa ou resterificados para armazenamento no próprio tecido. Meu nome é Gustavo Rocha e eu vou falar sobre o LDL no trabalho de hoje de bioquímica. O LDL nada mais é do que um transportador de gordura, transportador de colesterol. Ele pega o colesterol sintetizado no fígado, no intestino, e transporta esse colesterol para onde ele vai exercer suas funções. Como se forma o LDL? O LDL se forma a partir da junção de uma molécula de colesterol com uma proteína. Quando o colesterol encontra uma proteína, ele pode encontrar ela com alta ou com baixa densidade, que vai definir se ele vai virar uma lipoproteína de baixa ou de alta densidade. Lipoproteína de alta densidade vai formar o que a gente conhece como HDL, e a de baixa densidade vai formar o nosso LDL, que é o assunto que eu vou tratar aqui hoje. Esse processo de realização da função do LDL se dá através dos vasos sanguíneos. Ele leva através deles para as membranas celulares e para a formação inicial de esteroides corporais, essas moléculas de colesterol. O que acontece é que quando esse transporte é feito em excesso, essas moléculas passam em excesso pelos vasos sanguíneos, elas começam a se acumular nos vasos e em excesso ela pode gerar uma parede de gordura. Essas paredes de gordura se acumulando podem obstruir totalmente a passagem do sangue para os vasos e isso poderia causar sérios problemas, o entupimento de artérias, de veias. Quando a gente trata do entupimento de artérias, é um problema, posso dizer, até menos pior, porque uma simples limpeza pode resolver. Quando a gente está falando de uma veia, já é um processo um pouco mais complexo pela delicadeza da veia. Seria necessário uma cirurgia de ponte de safena, por exemplo, onde o médico teria que remover a região da parede em que a gordura está, a região da veia, perdão, em que a gordura está, fazer uma ligação entre as duas usando uma parte da safena ainda. Então, o LDL e o HDL são cumpridores de função, nada mais que isso, assim como é também o VLDL. A gente acaba taxando eles até como gordura boa ou como gordura ruim, quando na verdade não é bem assim que funciona, né? Eles só cumprem funções dentro do corpo ali com relação ao colesterol. A questão é que o LDL acaba ficando com um trabalho, digamos, sujo, né? Ele pega a gordura que o HDL já levou para o fígado e o fígado já sintetizou, e ele pega e faz o transporte e leva ela para onde ela tem que ir. A questão é a alimentação, a quantidade de colesterol que você está ingerindo, é isso que vai definir se você realmente... É isso que vai dizer se o LDL e o HDL, na verdade, são uma gordura boa ou uma gordura ruim.
O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, ou seja, tem mais proteína e menos gordura. Ele é considerado um colesterol bom porque é capaz de absorver os cristais de colesterol formados nas nossas vias sanguíneas. Então, quando uma célula recebe muito colesterol, o HDL passa, absorve aquele colesterol e leva para o fígado. É composto por ácidos graxos insaturados que protegem as artérias do nosso coração, e sua falta no organismo traz muitos danos. Os níveis de colesterol sempre elevados implicam em uma doença cardiovascular chamada de aterosclerose, que mais à frente será aprofundado pela Sofia. Quando não é um distúrbio de metabolismo, o excesso de colesterol no sangue está vinculado à alta ingestão de alimentos que o contenham. Então, carnes com gorduras, como a bovina e a suína, ovos, leite integral e seus derivados, são os principais alimentos ricos no colesterol, que faz mal. Então, incluir na dieta alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes, saladas, aveia e outros, pode ajudar a diminuir o índice de colesterol sanguíneo. Melhor ainda se juntar a uma dieta balanceada se houver a prática de atividades físicas. Bom, falando agora do VLDL, também conhecido como lipoproteína de densidade muito baixa, é também um tipo de mau colesterol, assim como o LDL. Isso é porque os seus valores elevados no sangue levam a um acúmulo de gordura nas artérias e formação de placas de aterosclerose, aumentando o risco de doenças. A sua composição ela compreende 50% de triglicerídeos, 40% de colesterol e fosfolipídios e 10% de proteínas, especialmente a ApoB100, a ApoC e alguma ApoE, de acordo com a imagem que está aí para vocês no slide. E esse colesterol, o VLDL, ele é produzido no fígado e tem como função transportar triglicerídeos pela corrente sanguínea para serem armazenados e utilizados como fonte de energia. Vocês vão compreender muito bem ao longo da minha explicação todo esse transporte feito pela VLDL. Bom, agora falando dos seus valores, os considerados normais do VLDL deve estar em torno de 30 e 40 miligramas por decilitro. Então, os valores elevados desse colesterol eles vão aumentar o risco de formação de placas de ateroma e o entupimento de vasos sanguíneos, o que pode causar problemas como infarto, pressão alta e o AVC. Já por outro lado, ter um nível baixo de VLDL não traz risco à saúde, porque isso vai significar que tem níveis de triglicerídeos e gordura baixo e vai favorecer a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. E caso esteja muito alto, necessite de uma diminuição, a pessoa deve diminuir esse nível de triglicerídeos e colesterol no sangue, fazendo uma dieta de gorduras e carboidratos, colocando mais alimentos com fibras. Além disso, também entra a questão de estar praticando atividade física regularmente, controlar o peso, ir ao médico pelo menos uma vez ao ano para verificar a saúde do coração. Então, isso tudo vai estar junto para diminuir nessa taxa de VLDL. Bom, e agora explicando um pouco desse caminho que o VLDL faz. Depois que juntou os ácidos graxos e o colesterol dentro do fígado, eles vão para a corrente sanguínea. E será o VLDL que vai fazer esse transporte, Ele vai começar a passar nos tecidos extrahepáticos. Mas primeiro ele vai pegar o ApoE e o ApoC2 do HDL, vai passar, aí ele passa pelo músculo, entrega um pouco de ácido graxo para ele, passa pelo tecido adiposo e também entrega o ácido graxo. E com isso ele vai se tornando menor. Então, quando ele for perdendo esse conteúdo lipídico, ele vai deixando de ser VLDL. E aí ele passa para a sua segunda camada lipoproteica, que se chama o IDL. E esse IDL, ele é uma lipoproteína de densidade intermediária, por isso, porque ele vai ficar
intermédio entre ele e o próximo colesterol, né? Que ele vai fazer o mesmo caminho, ele vai continuando doando esses ácidos graxos até o momento em que ele não seja mais o IDL, e aí ele vai se tornar o LDL, né? O famoso LDL. Ensinando rapidamente sobre VLDL, algumas coisas que já foram ditas, um breve resumo sobre taxas de manutenção, conforme a tabela ao lado do valor referencial. Deve ser interpretado levando em consideração o valor de LDL e de triglicerídeos, além do resultado do colesterol total. Se o VLDL baixo é ruim, não, pois não traz risco à saúde. Isso significa que os níveis de triglicerídeos e gorduras estão baixos, que favorece a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Os riscos desses valores estarem altos, obviamente, aumentam a formação de placas de ateroma e entupimento dos vasos sanguíneos, o que pode causar problemas como infarto, pressão alta e AVC. Esse risco é ainda mais elevado quando os valores de LDL também estão elevados, pois esse tipo de colesterol também favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares. E como baixar o LDL? Deve-se reduzir, obviamente, os níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue, fazendo uma dieta pobre em gorduras e carboidratos, ricas em alimentos com fibra. O colesterol que é considerado bom, ele protege os nossos vasos e não permite que haja um depósito de gordura em locais estratégicos, como nos vasos e em outros órgãos importantes, né? E o HDL é um colesterol desse tipo. E, bom, nas taxas de HDL, os valores referenciais devem ser acima de 40 mg. Entre 41 e 60 mg é considerado um valor normal e maior que 60 é um valor alto. Bom, no caso do HDL, quanto mais elevado for esse valor, melhor é para o nosso corpo, né? Pois quanto mais alto, mais ele poupa o nosso organismo. O nosso organismo, os vasos, o nosso fígado, o coração, o cérebro e os órgãos em geral. E bom, esse fator é muito associado aos hábitos físicos e alimentares do indivíduo. Já no caso do LDL, é o contrário, né? Quanto menor for o valor, melhor. E o ideal dele é que seja abaixo de 100 mg. Quando esse LDL está acima, pode ser bem prejudicial, porque ele é uma lipoproteína de baixa densidade e pode se acumular nas artérias e dificultar o fluxo o fluxo de sangue para os órgãos. Agora nós vamos aprender sobre as dislipidemias, que são caracterizadas pelo aumento ou pela diminuição de lipídios, do nível de lipídios no sangue. Quando há esse aumento ou essa diminuição, placas de gordura podem acabar se formando. Então as dislipidemias não são por si só uma doença, mas são precursoras de doenças muito graves, como o AVC e o infarto. As causas das dislipidemias são divididas em dois grandes grupos, que são as primárias, que são fatores limitantes de origem genética, e as secundárias, que são fatores limitantes consequentes de maus hábitos, uso de certos medicamentos e doenças já existentes no indivíduo. Bom, mas quais são os tipos mais comuns de dislipidemias? Vamos lá, nós já aprendemos que os quilomicrons e o VLDL são formados majoritariamente por triglicerídeos. Então, quando há um acúmulo dessas duas lipoproteínas nos compartimentos plasmáticos, há também um aumento nos níveis de triglicerídeo no sangue, que passam de 150 ou 175 mg por decilitro de triglicerídeo no sangue. Quando há esse aumento, esse excesso, nós caracterizamos a hipertrigliceridemia. Já a hipercolesterolemia, ela é causada pelo aumento nos níveis de colesterol, que passam de 160 mg por decilitro no sangue. E aí ocorre quando lipoproteínas ricas em colesterol
acabam se acumulando, como a lipoproteína LDL, que é o colesterol ruim, né, que a gente chama. E a hipercolesterolemia, ela se manifesta de duas formas, que é a hipercolesterolemia isolada, que é justamente o consumo, os maus hábitos, exatamente aquela questão dos medicamentos, das doenças pré-existentes, que acabam por aumentar o colesterol no sangue. E a hipercolesterolemia familiar é de ordem genética, é um fator de ordem genética. A hiperlipidemia mista abrange fatores das duas que eu já apresentei, tanto da hipertrigliceridemia quanto da hipercolesterolemia, porque é o aumento de triglicerídeos e colesterol ao mesmo tempo. E é o tipo mais comum de hiperlipidemia que a gente conhece, de dislipidemia que a gente conhece. Existem dois grandes grupos de dislipidemias, que são as hiperlipidemias e as hipolipidemias. As hiperlipidemias são quando os níveis são muito altos, esses que eu já apresentei até agora. E as hipolipidemias são quando os níveis estão muito baixos. Um exemplo é o HDL baixo. Os valores de referência são: o colesterol HDL deve estar mais alto do que 40 mg por decilitro em pessoas do sexo masculino e deve estar mais alto que 50 mg por decilitro em pessoas do sexo feminino. Esses valores são os valores normais. Quando há uma redução desses valores, quando estão abaixo desses valores, nós temos o HDL baixo. E é um fator de risco porque o HDL é responsável por limpar as gorduras do nosso organismo. Então, se a gente não tem ele ou tem ele em uma porção muito baixa, o nosso organismo vai acumular gordura. Então, isso pode ser um fator de risco, justamente porque vai haver a formação de placas de gordura. A parte do nosso organismo que é mais afetada por esse acúmulo de lipídios são as artérias. Mas por que isso acontece? Quando os nossos músculos e o nosso tecido adiposo não precisa de mais gordura, mas a gente ainda tem, o LDL ele fica circulando entre os vasos sanguíneos, pelos vasos sanguíneos, né? E como ele é muito pequeno, ele consegue atravessar as células do endotélio. E ele fica ali entre a camada do endotélio e a camada elástica interna, onde ele vai ser oxidado e aí vai estimular as células do endotélio a produzirem receptores para os monócitos circulantes, que são células do nosso sistema imunológico. Esses monócitos circulantes, eles vão conseguir atravessar a camada intracelular e chegar ao espaço subendotelial, onde vai acontecer a liberação de ocitocinas e aí a transformação de monócitos em macrófagos, que são capazes de captar as LDL oxidadas. E aí essa junção vira uma célula espumosa. E aí acontece a liberação de mais citocinas e a atração, essa célula vai conseguir atrair linfócitos T. E aí vai dar origem ao processo inflamatório, vai aumentar a produção de plaquetas e de células da mesoderme, que também captam LDL oxidadas, aumentando o volume e se acumulando com os macrófagos no espaço, na camada íntima do vaso sanguíneo. E aí vai dar origem à placa de arteriosclerose. Esse aglomerado todo vai obstruir a cavidade do vaso sanguíneo, que vai ficar sem oxigenação e vai começar a gerar sangramentos locais, ativando o processo de coagulação e podendo ocasionar uma isquemia ou a formação de êmbolos nesses vasos, que podem provocar o AVC ou o infarto. Em 1970, Edward Jenner estava dessecando um cadáver e tinha falecido após fortes dores no peito em busca da causa da sua morte. Até que em determinado momento, ele encontrou o que parecia ser uma areinha. Então ele chegou a olhar para o teto para ver se era algum pedaço de reboco que tinha caído e não encontrou nada. Então, cuidadosamente, ele pegou o bisturi e abriu a artéria em questão ali, e dentro ele encontrou que pareciam ser pedras de areia mesmo, né? E a gente sabe que era o acúmulo de colesterol na região, né? Eram placas de ateroma, e essa foi a primeira vez que foi datado um caso de aterosclerose. Mas muitas pessoas confundem a aterosclerose com a arteriosclerose. Eles costuma-se julgar, né, que é a mesma coisa, mas há uma pequena diferença entre as duas. A arteriosclerose é um envelhecimento natural da artéria que deixa ela mais rígida, diminui a elasticidade, dificultando a contração e a dilatação dessa artéria. Com isso, o coração
coração tem que bombear com muito mais intensidade o sangue para poder circular no corpo todo. E esse bombeamento, né, com mais intensidade pode levar o acúmulo de placas de colesterol em alguma artéria. E é aí que entra a aterosclerose. A aterosclerose é uma inflamação que ocorre no endotélio e que aí começa um processo de depósito de gordura, né, um acúmulo na parede da artéria, formando um ateroma. Esse processo do acúmulo de gordura pode acontecer de forma difusa ou localizada em qualquer artéria do corpo, desde coração, rim, pernas, enfim. E como há esse estreitamento da artéria devido às placas de ateroma, há uma dificuldade na passagem, no transporte de oxigênio para o corpo. Então pode trazer sérios danos à saúde da pessoa. Normalmente, o paciente não vai ter sintomas de arteriosclerose até que uma aterosclerose esteja formada e a artéria esteja tão obstruída que ela não consiga fornecer sangue adequadamente para órgãos e tecidos. E quando isso acontece, o paciente pode vir a sentir dores na região onde há esse acúmulo de colesterol. Ele pode ter fadiga, pode sentir questão de insuficiência cardíaca, e dependendo do grau de obstrução da artéria, ele pode vir a ter um ataque cardíaco, um AVC, ou em estágios muito avançados pode vir a óbito também. São 3 os fatores mais comuns para o acúmulo de placa e o subsequente endurecimento das artérias. As causas são colesterol alto, que pode causar a qualquer momento esse acúmulo de placas nas artérias, uma dieta, uma alimentação baseada em altas quantidades de açúcar, sal, gorduras trans, né, que são extremamente prejudiciais à saúde, e também a própria arterioesclerose, que devido ao natural enrijecimento da artéria, quando você tem aumento também da pressão sanguínea, e aí pode vir a ter essa maior circulação de colesterol, gorduras na corrente sanguínea, e vai causando as placas, vai causando esse acúmulo de placas na artéria. Existe também aquelas pessoas que são mais propensas a terem a doença, a aterosclerose. Aquelas que já têm um histórico familiar de ocorrência da doença, aquelas que não praticam atividade física regularmente, mantendo o músculo cardíaco forte e sempre estimulando o fluxo sanguíneo, o fluxo de oxigênio por todo o corpo. Ou seja, uma pessoa sedentária tende a ter um risco maior de ter a aterosclerose. Pessoas também com hipertensão tendem a ter os vasos sanguíneos mais suscetíveis, né, fracos em algumas áreas. Tem também a questão dos fumantes, que eles danificam seus vasos sanguíneos, coração e pulmão também. E as pessoas que têm diabetes, elas têm mas elas têm uma incidência muito maior de ter doença arterial coronariana. Nesses casos, o melhor tratamento ainda é a prevenção precoce. Então, é adotar um estilo de vida mais ativo e uma alimentação mais balanceada, mais saudável. Adotar a prática de exercícios físicos. Pessoas que estão sobrepeso, né, que têm a tendência à obesidade ou que são obesas, controlar o peso. Pessoas com hipertensão e diabetes também estar sempre atentas às taxas para poder não estarem tão suscetíveis assim a terem a aterosclerose. Evitar gorduras e alimentos ricos em colesterol, ou açúcar, ou sal também. Evitar o estresse também, parar de fumar. Todos esses são fatores que vão juntos, ou então que são fatores que vão ajudar nessa prevenção da aterosclerose, no próprio tratamento. Seguindo ainda nessa linha de tratamento, prevenção e diagnóstico, um especialista, quando ele vai ver casos ou então vai investigar se há um potencial caso de aterosclerose, ele geralmente pede exames de sangue para poder analisar os níveis de colesterol, de gordura, de açúcar ou até de proteínas que podem indicar problemas cardíacos. Existem 3 exames que realizam também através de imagens, que é o ultrassom Doppler, que usa ondas sonoras, né, para poder criar imagens e ver se tem alguma artéria bloqueada. Tem a angiotomografia, que cria imagens das grandes artérias do corpo, e tem a angiografia, que injeta um líquido radioativo nas artérias e aí consegue imprimir imagens dessas artérias e ver se tem algum bloqueio ou não, alguma obstrução ou não. Tem o eletrocardiograma também, que mede a atividade elétrica do coração para procurar áreas
em que há um menor fluxo sanguíneo. E tem também o teste de estresse ou teste de tolerância ao exercício, que ou em uma esteira ou em uma bicicleta ergométrica, o especialista vai medir e monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial enquanto a pessoa vai realizar os exercícios. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das estatinas, né, que auxiliam em tratamento de dislipidemias. O que seriam as estatinas? As estatinas, elas são inibidores da síntese de colesterol. Elas são compostos aí análogos da enzima HMG-CoA redutase. E elas se tornaram bastante eficazes na redução dos níveis plasmáticos do LDL. Além também aí de trazer uma diminuição do estresse oxidativo e também da inflamação vascular com o aumento de uma estabilidade das lesões ateroscleróticas. Tá, Débora, você me disse o que são as estatinas, elas são inibidores de colesterol e tudo mais. Porém, como que funcionaria o mecanismo de ação desses inibidores no nosso organismo? Funciona da seguinte forma: para que o LDL ele entre no hepatócito, que são as células parenquimatosas do fígado, ele precisa se ligar a um receptor do LDL. Esse receptor ele deixa o LDL dentro do hepatócito e volta para a superfície. Quando esse LDL ele chega lá dentro, ele pode liberar o colesterol dentro do hepatócito, e esse colesterol ele vai poder ser utilizado aí para várias coisas, como sintetizar ácidos biliares, sintetizar também o VLDL. A gente não pode esquecer que o hepatócito ele não consegue o seu colesterol somente através dessa via. Nós temos também outra via, que é a produção endógena. Ela acontece ali dentro do próprio hepatócito. Então, para que isso aconteça, ele vai depender da enzima HMG-CoA redutase, que por sua vez aí é a enzima que é inibida pelas estatinas. Então acontece que o hepatócito ele precisa do colesterol como a matéria-prima. E o colesterol ele pode definir através de duas vias, que é a produção interna ou então a captação via receptor de LDL. Então antes, esse hepatócito ele estava recebendo aí através dessas duas vias, mas com a inibição, né, do HMG-CoA redutase, agora ele vai apenas receber de uma. E o que acontece é que com essa inibição acaba aumentando aí a quantidade de receptores de LDL na superfície do hepatócito. E quando isso acontece, mais receptores conseguem tirar do sangue o LDL. Então, resumindo, o fígado ele cria menos LDL, a glândula, por sua vez, ela compensa esse baixo abastecimento e reforça seu estoque, né, mandando mais receptores para capturarem aí o LDL que está na circulação, né, o que diminui o número de partículas circulantes. Mas não podemos esquecer também o perigo do uso prolongado das estatinas. Algumas complicações aí que são mais recorrentes são os problemas musculares, os problemas também cognitivos, sexuais e de memória. Além disso, também nós temos aí algumas dores, né, que alguns pacientes sentem dores ou também dormências. Alguns outros problemas também que já foram diagnosticados são aí os casos de elevação da glicose, para quem tem diabetes, né, corre maior risco, e também complicações nos tendões.